Jovem humilde orava pelo rico em coma. Mas o que aconteceu na recuperação é chocante. Na periferia de uma grande cidade, onde a poeira escurece o brilho dos sonhos, vivia Rafael, um jovem de coração generoso e alma luminosa. No seu dia a dia, entre concertos de bicicletas enferrujadas e clientes apressados, ele sempre encontrava tempo para ajudar os outros, mesmo que sua própria vida fosse uma luta constante. Trabalhando como ajudante em uma pequena oficina, Rafael sentia que sua verdadeira missão era aliviar as dores alheias. Ele acreditava que, mesmo com pouco, poderia fazer muito por quem precisava. Certa manhã, enquanto limpava uma velha revista amarelada, uma notícia estrondosa invadiu sua mente. César, o milionário da cidade, entra em coma após acidente. As ruas murmuravam sobre o impacto, e por algum motivo, Rafael sentiu uma força inexplicável, como se de alguma forma pudesse mover montanhas com suas preces. Ele começou a orar fervorosamente pela recuperação de César, visualizando em sua mente um milagre que não apenas salvasse uma vida, mas que também mudasse o destino da comunidade em que vivia. Cada vez que um ciclo de oração terminava, um aperto no peito começava a desvanecer. Ele não sabia que suas preces em busca de redenção o levariam a um caminho surpreendente. As semanas passaram. A cidade seguia seu ritmo frenético, mas Rafael se manteve firme na fé. Finalmente, a notícia do despertar de César fez o coração dele disparar. Contudo, ao abrir os olhos, César apresentava um mistério. Sua memória estava em ruínas, seu passado uma névoa densa. Ao seu lado, uma carta, deixada por um parente distante, sugeria que sua fortuna estava prestes a ser reivindicada. As últimas palavras da trama: "Você deve voltar. Há quem diga que sua família espera." César, agora uma sombra do homem que foi, cruzou o caminho de Rafael de maneira inesperada. Quando Rafael descobriu que César poderia ser mais do que um mero desconhecido, que eles tinham uma conexão oculta que ia além do que seus olhos podiam ver, o jovem se viu em um turbilhão emocional. A ambição que até então nunca havia passado por sua mente brotou como uma flor espinhosa. De um lado, o amigo em busca de se entender. Do outro, as sombras da fortuna e os segredos que ameaçavam revelar verdades amargas. Os dias seguintes se tornaram um campo de batalha silencioso enquanto as duas vidas entravam em colapso. Lutando com as intenções implacáveis de uma família que, com sede de poder, tentava restaurar o legado que César deixara para trás. Rafael e César tornaram-se aliados improváveis, enfrentando a tensão enquanto a verdade ameaçava desmoronar o pouco que haviam conseguido construir. A atmosfera era pesada e a pergunta pairava no ar: Rafael realmente desejava o bem de César? Ou havia um relance de ambição por trás de suas orações? E ao folhear um álbum esquecido de fotos, Rafael encontrou uma imagem que poderia ser a chave para seu passado compartilhado. O que isso significava para o futuro deles? O mistério pairava, oculto nas sombras, ansioso para ser desvendado. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah,
E me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Rafael segurava o álbum de fotos. O coração acelerado, a mente confusa. A imagem que encontrara o fez querer gritar. Era uma foto antiga, desbotada, e nela estavam ele e César, crianças com sorrisos largos e olhares inocentes. O detalhe que o atordoava era que ambos estavam na mesma festa de aniversário. A festa era na casa de uma mulher que ele mal conhecia, mas que, de alguma forma, tinha um espaço marcado na memória de ambos. A sensação de déjà vu era palpável, como se o destino começasse a se revelar. Enquanto olhava a foto, a porta da oficina se abriu com um estrondo. Era uma mulher, alta e elegante. Ela entrava como um furacão, os olhos cheios de ódio e determinação. Era Clara, a irmã de César. Seu olhar queimava de raiva e ferida. Você! O que está fazendo com o meu irmão? Ela gritou, a voz ecoando nas paredes sujas da oficina. Rafael se sentiu como se tivesse levado um soco. Ele tentou explicar, mas as palavras saíam confusas, claramente. A situação estava prestes a ficar ainda mais complicada. Você está atrás do dinheiro, não é? O pobre coitado despertou do coma e agora você quer se aproveitar. É assim que você pensa que as coisas funcionam? Clara continuou, avançando em direção a ele, o ódio transbordando. Rafael sentiu o aperto no peito. Não! Clara, eu só quero ajudá-lo! Respondeu, tentando se firmar. Mas a mulher estava incontrolável. E antes que ele pudesse se defender, ela puxou o envelope. E o bolso! Com raiva, despejou seu conteúdo na mesa desgastada. Documentos, notícias e uma carta que fez o estômago de Rafael revirar. Ele leu as palavras, cada uma como facas afiadas. Se César não voltar para casa em 3 dias, a fortuna será dividida entre todos, exceto você, ela gritou, apontando para Rafael. Você será o último na lista. Ele é o único que pode impedi-los de ficarem com tudo. Acha que isso é um jogo? Você não sabe nada sobre a nossa família. Rafael, agora atordoado, olhou para César, que observava tudo, a expressão confusa. Clara, eu só estava orando. Não, não sou um oportunista. A tensão aumentava. Clara riu, um som cortante. Orando? Isso é o que está chamando de empatia? Você só quer se desenvolver. Não é um santo. O que você realmente quer, Rafael? Ela disparou. E cada palavra dela era como um tiro. Rafael sentiu que o mundo girava ao seu redor. O que estava naquele envelope poderia destruir tudo. A verdade que ele tentou esconder, os seus próprios desejos. Tudo poderia sair pela culatra. E com isso, uma ideia começou a se formar em sua mente. Ele teve que tomar uma decisão. Mas antes que pudesse pensar de verdade, uma luz ofuscante surgiu na porta da oficina. Era um carro de polícia, sirenes gritando, cortando o ar pesado. Clara se virou, congelada. — O que é isso? Murmurou assustada. Rafael agora estava parado, com o coração pulsando no peito.
Ele percebeu que todas as suas decisões e orações tinham levado a essa situação. A polícia entrou e a mulher que se dizia irmã de César foi chamada para fora. Clara Almeida, você está presa por desvio de fundos e por ameaça, disse um dos policiais, suas palavras fazendo o chão tremer sob os pés de Rafael. O que você fez, Clara? César sussurrou, a expressão de horror estampada no rosto. Diante do caos instalando-se, Rafael lembrou da foto que segurava. A conexão que partilhava com César parecia muito mais complexa do que ele imaginara. Naquela fração de segundo, o tempo parecia estagnar. Agora, mais do que nunca, ele sabia que nada seria como antes. Familiares, a fortuna que trazia sombras, tudo estava prestes a mudar. E enquanto ele olhava para César, uma pergunta ecoava em sua mente. Eram amigos, aliados ou algo muito mais profundo e complicado? O futuro deles parecia sombrio, um abismo de incertezas. O que aconteceria agora? As respostas que buscavam ainda estavam nas sombras, esperando para ser reveladas. Com a tensão no ar, Rafael ficou paralisado enquanto Clara era levada pelos policiais. Sua mente girava. Ele olhou para César, que ainda parecia confuso, tentando processar tudo. Uma mistura de alívio e medo pulsava em seu peito. Mas antes que pudesse falar, algo inesperado aconteceu. Do fundo da oficina, um barulho profundo e imponente ecoou. Era como se alguém tivesse dado uma batida forte. Na parede! Rafael olhou para trás e viu um grupo de pessoas entrando. Suas expressões eram de determinação. Eram homens e mulheres com roupa escura. O tipo de gente que transmitia uma sensação de autoridade. Um deles, um homem mais velho com cicatrizes no rosto, começou a gritar: "É hoje, César! O jogo acabou!" Ele bradou, os olhos fulminando. Os rostos ao redor se voltaram e a sala ficou em silêncio. Rafael sentiu um arrepio. Quem eram aqueles? O homem avançou em direção a César. Sua presença irrompeu como uma tempestade. Johnny? César murmurou, o nome saindo como em sussurro, cheio de confusão. Rafael não sabia quem era Johnny, mas podia sentir a tensão no ar. Era como se um novo capítulo tivesse sido aberto de repente. Uma revelação prestes a ocorrer. Os guardas tentaram intervir, mas o homem apenas riu. Você realmente acha que eles podem nos parar? Você ainda não entendeu, César. Você nunca saiu de nosso alcance. Ele gesticulou para os demais, que avançaram, cercando César e Rafael. Rafael se virou para César, sentindo pânico subir. César, o que está acontecendo? Quem são eles? O medo preenchia suas palavras. É complicado, Rafael. Johnny, ele faz parte da minha vida, do meu passado. A voz de César tremia. Antes que qualquer um pudesse responder, Johnny puxou algo de seu bolso e jogou uma pequena pasta em cima da mesa. As folhas se espalharam, com documentos e fotos que Rafael nunca esperaria ver. Ele deu um passo à frente, seus olhos passando rapidamente pelas páginas, e então o seu coração parou. Havia uma foto de uma mulher. Era a mesma mulher da festa de aniversário. E ao lado dela, uma imagem de uma criança que se parecia muito com César. Mas
Ao lado dela, outra criança. Era Rafael. A verdade se desenrolou como um golpe devastador. Eles eram irmãos? O que isso significava? Não, não pode ser! Rafael gritou, o choque conferindo à sua voz uma incredulidade palpável. Ele olhou para César, procurando respostas enquanto sentia o mundo ao seu redor desabar. É você quem é o oportunista! Você me usou! César, desolado, balançou a cabeça. Rafael não era assim! Eu não sabia! Johnny se aproximou, os olhos brilhando. De satisfação ao ver o tumulto. Viu só? O passado não pode ser enterrado. Você vai entender, César. Tem muita coisa em jogo. E Rafael? Você é só uma peça na mesa. Uma peça que está prestes a cair. O ambiente tornou-se um turbilhão de emoções. Os policiais, ainda paralisados, pareciam não saber o que fazer. O ar estava pesado de tensão. Rafael sentiu seu coração acelerar, a necessidade de saber mais. César, diga-me a verdade, o que está acontecendo? O que você escondeu de mim? César olhou para Rafael, lágrimas nos olhos. Eu não sabia que você existia. Depois do acidente, tudo se perdeu. Mas a nossa história é mais complexa do que você imagina. E agora, precisamos decidir o que fazer. A seguir. Johnny cruzou os braços, um sorriso arrogante nos lábios. Essa decisão não é só de vocês, meus amigos. Há muito mais em jogo do que um irmão perdido. E já que a verdade foi revelada, a batalha começou. A sala estava em chamas com o que estava acontecendo. Rafael sentiu seu mundo mudar. A verdade ameaçava consumir tudo ao seu redor. O que seria no futuro deles? Ele sabia que nada seria como antes. Uma pergunta ressoava em sua mente. Quem ele realmente era? E agora, o que isso significava para César? Para eles? No meio daquele caos, uma nova realidade se formava. E a resposta estava nas sombras, esperando para ser desvendada. O ambiente estava carregado de tensão. Rafael estava paralisado, sem saber o que fazer diante da revelação do passado compartilhado. Johnny olhou para César com um sorriso desdenhoso, mas a expressão de Rafael era de puro choque. Ele não conseguia processar que a vida que conhecia, as dificuldades que enfrentou, tudo poderia estar ligado a César de uma forma que ele nunca imaginou. Quando você vai entender, César? O passado sempre volta para assombrar, Johnny gritou, provocando. Você não sabe o que está em jogo aqui. A herança não é só sobre dinheiro, é sobre poder, controle e sangue. As palavras de Johnny ainda ecoavam quando a porta da oficina se abriu abruptamente. Um grupo de pessoas uniformizadas entrou, mas não eram policiais. Eram homens com feições fechadas, com tatuagens visíveis e olhos determinados. Rafael sentiu um frio na barriga. O ambiente apertou como se todos os ares tivessem sido drenados. César, está na hora de você voltar para casa, um dos homens disse. E Rafael reconheceu a voz como sendo de Léo, um conhecido de Clara. Ele não estava preparado para o que viria a seguir. César ficou paralisado. Não posso, eu preciso entender tudo isso primeiro. Ele apontou para Rafael, como se estivesse pedindo ajuda. Rafael, você não entende. Mas Johnny não perdeu tempo. Ele se aproximou dos homens com um ar de confiança. Vocês estão atrasados. O jogo começou e a hora de agir é agora. Subitamente, Rafael começou a perceber que havia algo mais nessa história.
Uma confusão gigante começou a tomar conta de suas emoções. Por que esses homens pareciam tão confiantes? O que eles planejavam? O que Johnny sabia que ele não sabia? Léo riu, mas era um riso gélido, sem humor. Olha só quem decidiu dar as caras. Vamos, César. É hora de você reivindicar o que é seu. Meu? Isso é o que você acha? César respondeu, sua voz tremendo. Eu só quero entender o que aconteceu. A luta interna dele estava exposta, e Rafael percebeu que a fraqueza de César o tornava vulnerável à pressão. Mas então, em um movimento ágil, um dos homens que acompanhava Léo sacou um objeto brilhante. Um brilho familiar. Rafael começou a reconhecer a arma que estava em suas mãos. Um revólver. O choque foi instantâneo. O tipo de explosão que faz o coração parar por um segundo. Se você não vem agora, César, terei ordens para forçar sua mão. Não estamos brincando, disse Léo com um desprezo evidente. Rafael ficou paralisado. A adrenalina subiu à cabeça. Ele não podia permitir que nada acontecesse a César. Não assim, não agora. Não, não. Isso não precisa chegar a esse ponto. Rafael gritou, jogando-se na frente de César. O gesto era instintivo, mas não racional. Ele olhou nos olhos de César, buscando uma resposta que não surgiu. Estava ali um amigo e, ao mesmo tempo, um irmão. Era tudo tão complicado. Ouvindo isso, Johnny sorriu ainda mais, encantado com a cena. Olhem só, o pobrezinho está se colocando entre nós. Que nobreza! Mas você realmente achou que sua participação mudaria algo? Isso é um jogo que você não pode vencer. De repente, tudo virou um caos. A porta se fechou com um estrondo e o barulho de sirenes pôde ser ouvido ao longe. Rafael ficou paralisado. Teria a polícia chegado a tempo? Ou era uma armadilha? A adrenalina pulsava e o desespero borrava as fronteiras do que ele pensava saber. Você não percebe, Rafael? Esta não é só a sua luta. Você não sabe quem realmente é. Esta família. Tudo isso é uma fachada. A verdade está mais próxima do que você imagina. Johnny disse com um sorriso astuto. A frase ecoou na mente de Rafael como um estalo. Ele olhou para César. O que estava escondido? Que segredos ainda estavam por vir? E, enquanto pensava nisso, as luzes da oficina começaram a piscar. E um estalo ensurdecedor sucedeu à escuridão que se formava. Tudo virou uma nuvem de incertezas. E no fundo de sua alma, Rafael sentiu que algo maior estava prestes a ser revelado. César, o que você escondeu de mim? A pergunta saiu de seus lábios quase sem perceber. A resposta estava em algum lugar, escondida, e ele estava determinado a descobri-la. A escuridão não traria somente terror. Era também o presságio de uma nova realidade. Mas a que custo? O futuro parecia incerto, e as sombras acabavam de começarem a se mover. O que mais poderia acontecer naquele dia? A escuridão, somente terror. Era também o presságio de uma nova realidade. Mas a que custo? O futuro parecia incerto, e as sombras acabavam de começarem a se mover. O que mais poderia acontecer naquele dia? César, o que você escondeu de mim? A pergunta saiu de seus lábios quase sem perceber. A tensão na sala era palpável. Os homens ao redor observavam tudo com olhos afiados, como predadores prontos para atacar. Johnny esboçou um sorriso quando viu a angústia de Rafael. É isso que eu sempre quis ouvir, Rafael.
Johnny zombou. Você está prestes a descobrir que não é só um mecânico de bicicleta. Você é uma parte vital de um jogo que nunca quis jogar. Rafael sentiu a raiva crescendo dentro dele. Como assim? Uma peça no jogo? Ele queria entender. Mas antes que qualquer palavra pudesse escapar, um ruído forte ecoou do lado de fora. Instintivamente, todos se viraram para a porta. Um grupo de homens encapuzados invadiu a oficina com rifles em mãos. E a cena rapidamente virou um pesadelo. Todos do chão! Uma voz autoritária gritou, enquanto eles se espalhavam, cercando a sala. Rafael congelou. Aqueles homens tinham um ar de violência, e a pressão rapidamente se tornou claustrofóbica. Clareza e confusão se misturavam enquanto ele buscava por César. O olhar dele era de puro pavor. Rafael, não! Eles não deveriam estar aqui! César gritou, e a adrenalina se transformou em desespero. Johnny, que anteriormente sorria, agora parecia pálido. Não! Isso não era parte do plano! Ele recuou, sua bravura desaparecendo em um instante. Não estavam ali para negociações. Estavam ali para algo muito mais sombrio. César Almeida, você está pronto para enfrentar seu destino? Um dos homens encapuzados exigiu, livrando-se da máscara e revelando um rosto familiar. Era um velho conhecido de César, alguém que ambos conheciam desde a infância. O nome veio à mente como uma faca cortando a neblina. Hugo! Que você está fazendo aqui? Hugo! César perguntou, sua voz falhando. Pensamos que você estava fora da cidade. Não é hora para perguntas. Você deve vir conosco. Hugo disparou, e em meio ao caos, Rafael percebeu que a palavra conosco não se referia apenas aos encapuzados. Tudo girou de novo. Rafael olhou ao redor. Seu coração batendo forte. O que estava acontecendo? Ele sentia como se estivesse em um pesadelo. César, o que eles querem de você? Mas antes de uma resposta pudesse ser dada, César se virou, seu olhar fixo nos olhos de Rafael. Foi um olhar de despedida. Deixe que eles levem-me, Rafael. Você não pode se envolver nisso. Palavras soaram em meio ao clamor, mas o que veio a seguir foi ainda mais chocante. Uma explosão súbita fez a oficina tremer. O barulho era ensurdecedor e o vento invadiu o lugar, derrubando as coisas ao redor. Era como se o mundo estivesse desabando. Rafael, em um momento de instinto, se atirou para cima de César. E os dois caíram no chão. Quando finalmente se levantaram, o cenário era devastador. Os encapuzados estavam em pânico. E Hugo xingava enquanto tentava reorganizar os seus homens. Mas algo se revelava nas sombras. Lá estava Clara, a irmã de César, aos olhos de todos. Com suas próprias armas em punho, ela parecia diferente, como uma guerreira. Ninguém toca em meu irmão, nem vocês, nem Johnny. O legado não precisa de mais mortos. As palavras atingiram Rafael como uma revelação. O cenário de traição e ambição era mais espesso do que imaginavam. Um legado, um passado maldito que unia todos aqueles na sala. Mas antes que a compreensão pudesse afundar, uma nova explosão sacudiu a oficina. E no meio da fumaça e do caos, uma voz familiar cortou o ar. César! Rafael! Era a voz de Maria, a mulher que Rafael havia conhecido no passado, mas que nunca imaginara estar no meio daquela confusão.
Vocês precisam ir agora! Estão vindo atrás de vocês! Rafael olhou para César, seu coração batendo freneticamente. Ele havia desejado descobrir a verdade. Mas agora, parecia que estavam mergulhando em um abismo. Clara, Johnny, Hugo, eram todos parte de um quebra-cabeça que estava prestes a quebrar. E no meio do barulho, Rafael percebeu que todas as suas orações, todos os momentos que havia passado pedindo ajuda, estavam reverberando de maneiras que nunca poderia esperar. A verdade lhes cortava como uma lâmina afiada. E agora, enquanto as sombras dançavam ao redor, ele sabia que precisaria escolher. O porão do passado estava se abrindo, revelando um labirinto de mentiras e traições. Qual o preço que teriam que pagar por isso? O que mais estava escondido? Rafael olhou para César, sentindo que o futuro dependia de um fio tênue. A batalha apenas tinha começado, e juntos precisariam desvendar a teia que os cercava. A atmosfera parecia uma panela de pressão prestes a explodir. A fumaça se espalhava e Rafael sentia a adrenalina bombear em suas veias, enquanto Clara enfrentava os encapuzados. A voz de Maria ecoou ao fundo, pedindo para saírem, mas o caos tomava conta. Os homens encapuzados avançavam e Rafael percebeu que não tinha mais tempo. Era preciso agir. César, temos que correr! Ele puxou César pelo braço, mas algo no olhar dele fez Rafael hesitar. Carta reveladora ou não? A relação dos dois estava profundamente emaranhada. Mas antes que pudessem fazer qualquer movimento, uma nova figura surgiu na porta em meio à confusão. Era Letícia, uma antiga amiga de infância de Rafael. Ela estava visivelmente abalada, com os olhos arregalados, tremendo. O que está acontecendo? A confusão dela fez Rafael sentir um calafrio na espinha. Eles estão aqui para levar César! Rafael gritou de volta, sem poder desviar o olhar dos encapuzados. Mas o olhar de Letícia, quando pousou em César, era de profundo conhecimento. César? O que você escondeu de mim? A voz dela era quase um sussurro, uma interrogação carregada de dor. Antes que César pudesse responder, Johnny deu um passo à frente, em um gesto de desafio. Hoje, a verdade vai sair. E não será que você pensa? Rafael gritou, e algo em seu tom fazia com que a sala ficasse ainda mais pesada. Rafael se virou para César, sua mente fervilhando com perguntas. O que isto significa? Com um movimento nervoso, Hugo, um dos encapuzados, puxou uma folha de papel amarelada do bolso. Ele se virou para César, sem esconder a intenção. Você não acha que poderia escapar até mesmo a ti? Você não é só um simples filho perdido. Você é a chave para algo muito maior. E ao ouvir isso, Rafael sentiu um nó se formar na garganta. Que jogo é esse? O que você está dizendo? O medo atormentava sua voz. César, me diga o que está acontecendo. E ali, sob a pressão daquela sala caótica, César finalmente olhou nos olhos de Rafael. Rafael é muito maior do que nós dois. Há anos, uma guerra silenciosa acontece entre nossas famílias. Essa não é apenas uma disputa de poder, mas sim algo que envolve traições passadas. Ele esticou a mão, como se quisesse chegar mais perto, mas o medo o mantinha distante. A sala tremeu com a revelação. Mas a verdade que estava prestes a ser desvendada foi ainda mais impactante. Um tiro ecoou e tudo ficou em câmera lenta. O som foi como um rugido de trovão. As luzes piscavam. Rafael se virou novamente e viu Clara se dobrar para frente, a mão na barriga.
O sangue se espalhou pelo chão. E horror tomou conta do ambiente. Clara! César gritou, seus olhos se arregalando de pânico. O tempo parou. O que aconteceu parecia um pesadelo descontrolado. Com um olhar fixo na irmã, César se precipitou em sua direção. Rafael estava paralisado. A conexão entre todos na sala agora mudava drasticamente. Quem era Clara realmente? O que havia por trás de sua raiva? E como tudo isso afetava César? Johnny, rindo, levou as mãos à cabeça, com o poder em suas mãos. Agora você vai entender, César. O jogo se transformou e você tem a chance de escolher um lado. Ou perder tudo. Em meio ao desespero, letalidade e confusão, Rafael percebeu que a revelação no passado já não importava mais, diante de um holocausto emocional. Eles estavam na cruzada de sangue e segredos. A vida de Clara estava nas mãos de César, e nesse momento, tudo o que ele queria saber se tornava uma nuvem de incertezas. E enquanto Rafael confrontava a dor e a luta ao seu redor, uma pergunta ecoava em sua mente. O que mais eles escondiam? O que desse legado sangrento ainda não havia sido desenterrado, aguardando a hora certa para surgir? A sala estava em um silêncio tenso, quebrado apenas pelo sussurro da fumaça que se espalhava. Rafael olhava para César, ainda em choque com o que havia acontecido. A cena de Clara caindo, ferida, ainda se desenhava em sua mente. O tempo parecia ser desacelerado, mas a urgência da situação era palpável. Ele sabia que precisava agir rápido. Clara! César gritou, desesperado, enquanto se jogava ao lado da irmã. Rafael sentia seu coração acelerar, o medo pulsando em suas veias. O caos estava se desenrolando muito rápido, e ele não tinha tempo para hesitar. Os encapuzados ficaram momentaneamente paralisados, surpresos com a gravidade da situação. Vamos! Um deles exigiu, olhando fixamente para Johnny. Mas Johnny ainda estava absorvendo a cena, o olhar confuso misturando raiva e traição. Então tudo mudou, de repente! Um dos homens encapuzados, desesperado, puxou uma granada do bolso e a lançou ao centro da oficina. O tempo se estendeu outra vez, como se tudo estivesse em câmera lenta. Rafael sentiu um nó na garganta enquanto observava a granada rolar pelo chão. Era o seu pior pesadelo se materializando. Corre! Ele gritou, puxando César e Clara, que estava se debatendo no chão. O ar estava pesado e uma onda de calor se aproximava. Rafael fez o que pôde para proteger eles, mas o impacto foi devastador. O barulho ensurdecedor da explosão ecoou pela sala, e uma onda de força os lançou para longe. Rafael caía, mas antes de perceber o que estava acontecendo, se viu sendo puxado por uma mão firme. Era Letícia, a amiga de infância. Ela estava lá, buscando ajuda no meio do desespero. Vem, vamos! Ela gritou, puxando-o para fora da oficina, enquanto o lugar desmoronava ao redor deles. César arrastou Clara, mas o pânico tomou conta. Ele olhou em volta, não tinha certeza de onde estavam indo. O olhar de Rafael estava fixo em Letícia, a única coisa que parecia clara no caos. Com cada passo, o mundo desmoronava. As paredes caindo e o barulho se transformando em um grito coletivo de dor e confusão. Mas então, em meio à confusão, Rafael ouviu uma voz. Era Clara. César, você não pode me deixar. A súplica dela cortou o ar como uma faca. Rafael sentiu o peso da decisão pressioná-lo. Era uma luta pela vida, mas também uma luta por saber o que estava acontecendo. Não, Clara, não peça isso. César retrucou, seu rosto bolando em angústia. Mas a intensidade do momento o deixou sem palavras.
Rafael percebeu que algo estava mudando. Naquele instante, uma figura conhecida apareceu do lado de fora. Era o pai de César, Hugo, que todos acreditavam estar longe e fora do jogo. Ele veio em direção a eles e, com um gesto rápido, empurrou os encapuzados para o canto. "Vocês estão acabados!" gritou ele, espalhando a cena de caos e confusão. O choque tomou conta da sala novamente. Como Hugo estava ali, Rafael olhou para César, visualizando todos os fragmentos se unindo. "O que está acontecendo?" ele perguntou, sentindo seu próprio mundo desabar. "Hugo, você não deveria estar aqui!" César balbuciou, seu olhar cheio de confusão. Mas antes que alguém pudesse responder, um grito cortante ecoou. "Hugo, você traiu a família!" Era Johnny, a raiva pulsando em sua voz. "E agora você vai pagar por isso." Rafael sentiu um frio na barriga enquanto olhava para César. O passado oculto estava finalmente se desfazendo. O que mais havia escondido? E o que realmente significava ser parte dessa família? O que estava em jogo se tornava muito maior do que qualquer um poderia prever. E então, numa fração de segundo, um novo movimento. Um dos encapuzados puxou uma arma e tudo se tornou um turbilhão de gritos e pânico. Rafael estava paralisado, a cena transformando-se em uma mistura de pesos e sombras. As peças do quebra-cabeça estavam se movendo a uma velocidade assustadora e ele sabia que precisava entender mais. Quais segredos estariam prestes a ser revelados? E com isso, o que aconteceria com ele? O passado e o presente colidiam, abrindo uma ferida que não sabia se poderia ser fechada novamente. A sala estava em um silêncio tenso, quebrado apenas pelo sussurro da fumaça que se espalhava. Rafael olhava para César, ainda em choque com o que havia acontecido. A cena de Clara caindo, ferida, ainda se desenhava em sua mente. O tempo parecia ter desacelerado, mas a urgência da situação era palpável. Ele sabia que precisava agir rápido. "Clara!" César gritou, desesperado, enquanto se jogava ao lado da irmã. Rafael sentia seu coração acelerar, o medo pulsando em suas veias. O caos estava se desenrolando muito rápido, e ele não tinha tempo para hesitar. Os encapuzados ficaram momentaneamente paralisados, surpresos com a gravidade da situação. "Vamos!" um deles exigiu, olhando fixamente para Johnny. Mas Johnny ainda estava absorvendo a cena, o olhar confuso misturando raiva e traição. Então tudo mudou de repente. Um dos homens encapuzados, desesperado, puxou uma granada do bolso e a lançou ao centro da oficina. O tempo se estendeu outra vez, como se tudo estivesse em câmera lenta. Rafael sentiu um nó na garganta enquanto observava a granada rolar pelo chão. Era o seu pior pesadelo se materializando. "César, corre!" ele gritou, puxando César e Clara, que estava se debatendo no chão. O ar estava pesado e uma onda de calor se aproximava. Rafael fez o que pôde para proteger eles, mas o impacto foi devastador. O barulho ensurdecedor da explosão ecoou pela sala, e uma onda de força os lançou para longe. Rafael caía, mas, antes de perceber o que estava acontecendo, se viu sendo puxado por uma mão firme. Era Letícia, a amiga de infância. Ela estava lá, buscando ajuda no meio do desespero. "Vem, vamos!" ela gritou.
puxando-o para fora da oficina, enquanto o lugar desmoronava ao redor deles. César arrastou Clara, mas o pânico tomou conta. Ele olhou em volta. Não tinha certeza de onde estavam indo. O olhar de Rafael estava fixo em Letícia, a única coisa que parecia clara no caos. O mundo desmoronava, as paredes caindo, e o barulho se transformando em um grito coletivo de dor e confusão. Mas então, em meio à confusão, Rafael ouviu uma voz. É a Clara. César, você não pode me deixar! A súplica dela cortou o ar como uma faca. Rafael sentiu o peso da decisão pressioná-lo. Era uma luta pela vida, mas também uma luta por saber o que estava acontecendo. Não, Clara, não peça isso! César retrucou, seu rosto bulando em angústia. Mas a intensidade do momento o deixou sem palavras. Rafael percebeu que algo estava mudando. Naquele instante, uma figura conhecida apareceu do lado de fora. Era o pai de César, Hugo, que todos acreditavam estar longe e fora do jogo. Ele veio em direção a eles e, com um gesto rápido, empurrou os encapuzados para o canto. Vocês estão acabados! Gritou ele, espalhando a cena de caos e confusão. O choque tomou conta da sala novamente. Como Hugo estava ali, Rafael olhou para César, visualizando todos os fragmentos se unindo. O que está acontecendo? Ele perguntou, sentindo seu próprio mundo desabar. Hugo, você não deveria estar aqui. César balbuciou, seu olhar cheio de confusão. Mas antes que alguém pudesse responder, um grito cortante ecoou. Hugo, você traiu a família! Era Johnny, a raiva pulsando em sua voz. E agora, você vai pagar por isso. Rafael sentiu um frio na barriga enquanto olhava para César. O passado oculto estava finalmente se desfazendo. O que mais havia escondido? E o que realmente significava ser parte dessa família? O que estava em jogo se tornava muito maior do que qualquer um poderia prever. E então, numa fração de segundo, um novo movimento. Um dos encapuzados puxou uma arma e tudo se tornou um turbilhão de gritos e pânico. Rafael estava paralisado, a cena transformando-se em uma mistura de pesos e sombras. As peças do quebra-cabeça estavam se movendo a uma velocidade assustadora. E ele sabia que precisava entender mais. Mas o que aconteceu em seguida foi além de qualquer expectativa. Uma luz intensa irrompeu da porta dos fundos. Um grupo de policiais entrou, armados e gritando ordens. O alvoroço era insuportável e Rafael ficou imóvel, tentando processar a cena. No meio do caos, Letícia, que parecia ter desaparecido, apareceu novamente, junto com um dos oficiais. Rafael, é hora de você saber a verdade! Ela gritou, enquanto era empurrada para frente por um homem grandão, que parecia o líder da operação policial. O coração de Rafael disparou. O que você está falando, Letícia? Eles estão todos envolvidos em algo muito maior. Você não é apenas um mecânico de bicicleta, Rafael. Você foi criado aqui para ser um peão em um jogo que seu pai começou. Sua voz era uma mistura de raiva e desespero. O impacto das palavras era como um tapa na cara. Rafael sentiu o chão se abrir sob seus pés. Pai? Que pai? O que estava acontecendo? César olhou para Rafael, mas horror em seu olhar dizia tudo. O que você quer dizer, Letícia? Como você sabe disso? Porque eu sou uma agente infiltrada, ela respondeu, seu olhar transmitindo desespero.
Eu entrei para descobrir a verdade e agora você precisa decidir ficar com a sua nova família ou lutar contra eles. A revelação caiu como uma bomba. Rafael olhou para César e se viu em uma encruzilhada, onde tudo o que acreditava estava prestes a desmoronar. Ele precisava escolher, mas como saber o que era real? Enquanto a tensão aumentava e os gritos se intensificavam, uma pergunta ecoou em sua mente. O que mais poderia ser verdade? E quem eram realmente seus amigos e inimigos? O futuro parecia nebuloso e a verdade, uma miragem inatingível. A sala estava em um silêncio tenso, quebrado apenas pelo sussurro da fumaça que se espalhava. Rafael olhava para César, ainda em choque com o que havia acontecido. A cena de Clara caindo, ferida, ainda se desenhava em sua mente. O tempo parecia ter desacelerado, mas a urgência da situação era palpável. Ele sabia que precisava agir rápido. Clara! César gritou, desesperado, enquanto se jogava ao lado da irmã. Rafael sentia seu coração acelerar, o medo pulsando em suas veias. O caos estava se desenrolando muito rápido, e ele não tinha tempo para hesitar. Os encapuzados ficaram momentaneamente paralisados, surpresos com a gravidade da situação. Vamos! Um deles exigiu, olhando fixamente para Johnny. Mas Johnny ainda estava absorvendo a cena, o olhar confuso misturando raiva e traição. Então, tudo mudou de repente. Um dos homens encapuzados, desesperado, puxou uma granada do bolso e a lançou ao centro da oficina. O tempo se estendeu outra vez, como se tudo estivesse em câmera lenta. Rafael sentiu um nó na garganta enquanto observava. A granada rolar pelo chão. Era o seu pior pesadelo se materializando. César, corre! Ele gritou, puxando César e Clara, que estava se debatendo no chão. O ar estava pesado e uma onda de calor se aproximava. Rafael fez o que pôde para proteger eles, mas o impacto foi devastador. O barulho ensurdecedor da explosão ecoou pela sala e uma onda de força os lançou para longe. Rafael caía, mas antes de perceber o que estava acontecendo, se viu sendo puxado por uma mão firme. Era Letícia, a amiga de infância. Ela estava lá, buscando ajuda no meio do desespero. Vem, vamos! Ela gritou, puxando-o para fora da oficina, enquanto o lugar desmoronava ao redor deles. César arrastou Clara, mas o pânico tomou conta. Ele olhou em volta, não tinha certeza de onde estavam indo. O olhar de Rafael estava fixo em Letícia, a única coisa que parecia clara no caos. Com cada passo, o mundo desmoronava, as paredes caindo e o barulho se transformando em um grito coletivo de dor e confusão. Mas então, em meio à confusão, Rafael ouviu uma voz. Era Clara. César, você não pode me deixar! A súplica dela cortou o ar como uma faca. Rafael sentiu o peso da decisão pressioná-lo. Era uma luta pela vida, mas também uma luta por saber o que estava acontecendo. Não, Clara! Não peça isso! César retrucou, seu rosto bulando em angústia. Mas a intensidade do momento o deixou sem palavras. Rafael percebeu que algo estava mudando. Naquele instante, uma figura conhecida apareceu do lado de fora. Era o pai de César, Hugo, que todos acreditavam estar longe e fora do jogo. Ele veio em direção a eles e, com um gesto rápido, empurrou os encapuzados para o canto. Vocês estão acabados! Gritou ele, espalhando a cena de caos e confusão. O choque tomou conta da sala novamente. Como Hugo estava ali, Rafael olhou para César, visualizando todos os fragmentos se unindo. O que está acontecendo? Ele perguntou, sentindo seu próprio mundo desabar. Hugo, você não deveria estar aqui, César balbuciou.
seu olhar cheio de confusão. Mas antes que alguém pudesse responder, um grito cortante ecoou. Hugo, você traiu a família! Era Johnny, a raiva pulsando em sua voz. Bom, 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 bom. Agora você vai pagar por isso. Rafael sentia um frio na barriga enquanto olhava para César. O passado oculto estava finalmente se desfazendo. O que mais havia escondido? E o que realmente significava ser parte dessa família? O que estava em jogo se tornava muito maior do que qualquer um poderia prever. E então, numa fração de segundo, um novo movimento. Um dos encapuzados puxou uma arma e tudo se tornou um turbilhão de gritos e pânico. Rafael estava paralisado, a cena transformando-se em uma mistura de pesos e sombras. As peças do quebra-cabeça estavam se movendo a uma velocidade assustadora. E ele sabia que precisava entender mais. Mas estava prestes a ceder. Foi arrombada por um grupo inesperado. Era um batalhão de investigadores e policiais, armados até os dentes e prontos para tudo. O homem na frente, com um olhar implacável, gritou: "Ninguém se mexe! Estamos aqui por ordens superiores!" A atmosfera virou um frenesi. Os encapuzados congelaram. Rafael olhou para Letícia. Seu olhar buscava respostas. Mas então, no meio da confusão, um sussurro cortou o ar como uma faca. "Todos estão fora do controle, especialmente você, Rafael." Rafael virou-se e viu a última pessoa que esperava ver: sua mãe. Com um olhar frio e determinado, ela estava ali, no centro da batalha. "Mãe?" A palavra escapuliu dele como uma prece. "Você não sabe até onde isso vai," ela disse, desviando-o. Olhar para César e Hugo. "Precisamos falar agora, filho. O passado está voltando mais forte do que você pode imaginar." O choque na sala era palpável. Ninguém se atreveu a mover um músculo. Rafael ficava em pé, paralisado entre a mãe e tudo o que ele pensava que sabia. Os policiais avançavam, prontos para prender aqueles que ainda representavam uma ameaça. Mas a reviravolta que estava ocorrendo o fez questionar tudo. "O que você sabe que nós não sabemos?" Rafael perguntou, seu coração disparando. As revelações estavam prestes a se desdobrarem de maneira tão intensa que ele sentiu o ar faltar. Todo o caos, todo o perigo, agora centrava-se na verdade que sua mãe poderia revelar. Mas antes que qualquer resposta pudesse ser dada, uma risada baixa começou a ecoar pela sala. "Johnny, querida, eles nunca estiveram prontos para a verdade. E você também não. O jogo está apenas começando. E eu tenho as cartas que podem mudar tudo." E assim, com essas palavras enigmáticas, a realidade de Rafael e de César estava prestes a ser desnudada, revelando segredos devastadores que alterariam seu destino para sempre. O que mais havia ocultado? E ao olhar para sua mãe, Rafael percebeu que nada seria como antes. César olhou para sua mãe com os olhos arregalados, o coração disparado. "O que você está fazendo aqui, mãe? O que está acontecendo?" A sala estava carregada de tensão e Rafael sentia seu estômago revirar. As palavras de Letícia ecoavam em sua mente, mas ele ainda precisava de respostas. "Eu vim para proteger você, Rafael." A mãe respondeu, a voz firme, mas os olhos cheios de preocupação. "Você não conhece a verdadeira história da sua família. Há muito em jogo aqui." As sirenes da polícia ecoavam ao fundo, mas tudo parecia distante. Johnny começou a rir, mas suas risadas estavam carregadas de desespero e raiva.
Você realmente acha que isso vai mudar alguma coisa? A guerra já começou e vocês estão no meio dela. A tensão aumentou. Rafael sentiu a adrenalina pulsando em sua veia. Ele olhou para Clara, caída no chão, e viu os olhos de César cheios de desespero enquanto ele tentava apoiá-la. A dor inundava a sala como uma onda, e Rafael sabia que o tempo estava se esgotando. Precisamos fazer algo! Gritou Letícia, puxando Rafael para um canto seguro. Se essas verdades forem reveladas, pode ser mortal para todos nós. Mas e Clara? Rafael perguntou, angustiado. Ele sentiu que sua fé e companheirismo estavam sendo postos à prova. O que era mais importante? A família ou salvar quem estava morrendo? César, agora de pé, encarou a mãe. Se você sabe a verdade, precisa me contar. Eu não posso mais viver no escuro. Foi nesse instante que Hugo se aproximou. A verdade não é o que parece, César. As lealdades que você pensou que tinha estão prestes a desmoronar. Ele parecia saber que o fim estava próximo, e seus olhos refletiam um misto de temor e determinação. E então, como? Se o tempo tivesse congelado, Rafael teve uma visão. Uma vida que poderia ser. Uma vida onde todas as peças se encaixavam. Um futuro fora das sombras do legado familiar. E era nesse momento que ele percebeu. A escolha era deles. Vamos juntos resolver isso, Rafael disse, olhando para César. Sejamos uma equipe, não uma família dividida. A ideia de lutar junto a César o fez sentir esperança em meio ao desespero. A tensão começou a se dissipar nas vozes dos encapuzados. Com os policiais se aproximando, um silêncio repentino tomou conta. Johnny parou de rir. Isso não acabou. O jogo ainda está em andamento. Os policiais cercaram o local, prontos para prender qualquer um que parecesse uma ameaça. Rafael sabia que mesmo com o passado turbulento, o futuro poderia ser reconstruído. Ele virou-se para Clara, que lutava para se levantar. E naquele instante, Rafael se aproximou. Clara, podemos fazer isso juntos. Essa batalha não é nossa. É a batalha de uma geração. E em um gesto inesperado, ele estendeu a mão. Foi quando tudo explodiu em lágrimas. Clara olhou para César e, com um esforço, segurou a mão de Rafael. Juntos, eles se uniram, formando uma força nova. Um laço que poderia quebrar as correntes do passado. E assim, enquanto os policiais reprimiram os encapuzados e o caos se transformava em ordem, Rafael e César se olharam. Haviam descoberto um novo futuro além das sombras e da dor. Um futuro que combinava lágrimas e risos, dor e cura, mas o que mais o aguardava? E quando mais da história familiar surgiria? A noite estava apenas começando e a estrada ainda se desdobrava à sua frente, cheia de novos desafios e descobertas. Ei, essa história fez seu coração acelerar? Então, precisa se inscrever no canal agora para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e mostrar que você está com a gente. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final, porque sua opinião importa. E como se isso não fosse suficiente, compartilhe instantaneamente esse vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse desfecho. Esse é o momento de demonstrar seu apoio. Não fique de fora.